Ela chegou! A maior festa gastronômica do sul do país já tem data marcada. 28º Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar. De 20 de setembro a 8 de outubro em Tramandaí. Venha saborear a tradicional tainha assada na brasa e aproveitar as diversas atrações, shows, gastronomia, diversões, doces e cultura. Estamos esperando por vocês. Estamos iniciando mais um programa Frente a Frente e no programa de hoje a gente vai conversar com ela, que é ex-vereadora, já foi vice-prefeita de Tramandaí, coordenadora regional da saúde no Litoral Norte e também é presidente do PPS em Tramandaí. Eu converso com a nossa sempre vereadora Terezinha Silveira. Bom dia, Wagner. É com alegria que eu te recebo aqui para fazer essas colocações que tu vais me indagar e estamos à disposição sempre que houver o desejo de conversar com as mulheres em Tramandaí. Porque tu sabe bem, acompanhaste o meu último mandato aí, porque graças à minha comunidade, por 2 vezes eu fui vereadora e vice-prefeita da nossa cidade. Um dos pilares que eu sempre busquei muito foi o fortalecimento do empoderamento feminino, porque eu acho, já que a Constituição preconiza as igualdades, nós temos que realmente buscar a igualdade entre os seres humanos. Respeito ao enfoque masculino, mas precisamos fazer com que a mulher entre nesse envolvimento, principalmente na decisão política das suas cidades, do estado e do país. Bom, em primeiro lugar, vereadora, quero lhe agradecer por receber a gente aqui na sua casa e dizer que a senhora é a primeira entrevistada mulher do nosso programa, né? E é uma honra e com certeza não poderia ser outra pessoa a iniciar esse caminho aí com a gente, então agradeço por nos receber aqui. Eu é que fico feliz com esse convite e adoro receber e adoro me comunicar com a comunidade. Desejo um sucesso incrível para vocês nessa iniciativa maravilhosa de proporcionar a pessoas da comunidade um meio forte de se comunicar com todo. A rede social é muito forte, com todos. E eu é que agradeço muito de vocês virem até aqui. Vereadora, a sua trajetória em Tramandaí, a sua trajetória política, a gente vai abordar ela em alguns pontos aqui, até mesmo em cada uma das funções que a senhora ocupou, mas assim, rapidamente, como foi a sua chegada a Tramandaí e também o seu início de envolvimento na política municipal? Na verdade, Wagner, faz tantos anos, eu sempre digo, hoje eu sou mais peixeira do que rapadureira, porque eu vim oriunda de Santo Antônio da Patrulha, que é a minha terra de naturalidade, mas já sou uma filha adotiva que ama demais esse Tramandaí e cheguei aqui para trabalhar como professora. Professora no então ginásio estadual Barão de Tramandaí. Isso lá pelos idos de 1967. E aí o Francisco é oriundo de uma família de vereador, na época que o vereador não era nem remunerado. Meu sogro se elegeu como vereador mais votado de Santo Antônio, foi candidato ao prefeito. E meu pai gostava também, e aos poucos eu fui descobrindo esta minha veia. Quando era bipartidarismo, nós fizemos um movimento naquela época forte de mulheres. E conseguimos eleger a maioria dos vereadores porque nós éramos a área de segurança nacional. E dali me botaram como presidente do movimento das mulheres do partido e eu terminei me apaixonando pela causa. Daí em 1982 eu concorri a vereadora, fui a terceira mais votada naquela época
e fiz um trabalho na Câmara, durante o período do prefeito João Carlos, na Câmara, e fui secretária do prefeito Cecim de Educação. A senhora era afiliada ao PTB? Não. Naquela época era bipartidarismo, era Arena, ainda não tinha. Arena e MDB, depois aí PDS, e aí foi mudando de sigla, mas não existia esse volume de partidos políticos. Daí, depois, em 1997, o prefeito Osmani Barbosa, era meu vizinho aqui do lado, um dia, passando aqui em frente de casa, 2, 3 quadras, ele e a Mariazinha, ele disse assim, te prepara que tu vai ser a minha candidata comigo a vice-prefeito. Eu nunca mais tinha pensado em concorrer, mas já tinha estruturado o PPS. Né? Não, nessa época ainda não, foi um pouquinho depois. Aí o prefeito disse aquilo para mim, eu disse, eu acho que eu não vou, mas eu estava trabalhando em Cidreira. E aí, quando chegou a época de trabalhar o diretório, para ver se a gente poderia entrar, eu pedi exoneração ao prefeito, naquela época, o prefeito João, porque em Cidreira eu passei vários prefeitos, eu tenho uma trajetória de ter convivido direto como secretária de 6 ou 7 prefeitos, né? Depois como vereadora com mais prefeitos ainda, né? E aí eu disse, eu vou embora, eu vou querer a mosquinha azul, foi o Osmani e a Mariazinha que me colocaram na cabeça. Aí eu saí candidata a vice, fomos prefeito e vice de 97 a 2000, e foi uma experiência ímpar, que eu sempre agradeço a Deus as oportunidades de crescimento que Ele deu, porque eu levo muito a sério o contexto da representação política. Vereadora, nesse cenário, a senhora passou pelo Legislativo e Executivo. Vice-prefeita, vereadora. Qual das duas funções a senhora considera que tenha sido a missão, não mais importante, mas a missão que a senhora acha que mais conseguiu desempenhar? As duas são importantes. Acho que esse meu segundo mandato, ele foi repleto de muitas ações e muitas leis que vêm em benefício daquelas metas que a gente traçou, né? Principalmente o empoderamento feminino, a área da saúde, da educação. A saúde também se trabalhou, mas não com tanto enfoque, porque o meu bioviés é educação e essa questão social. Na verdade, Wagner, para te dizer bem a situação, eu acho que na montagem de toda a engrenagem, e pensar até ter sido candidata a vice como prefeito Rapac, foi uma coisa que me move muito, porque no legislativo tu fiscaliza e pede, tu reivindica. No executivo, se tu tem um bom fluxo, mesmo que tu seja vice, mesmo que tu seja secretário, se tu vai bem na equipe do prefeito, tu consegue concretizar. E eu gosto de ver os resultados. Então, se me perguntasse assim, tu pode escolher, tu vai estar aqui ou ali, eu acho que eu gostaria de estar mais no executivo do que no legislativo. Mas, na verdade, eu respeito os dois espaços, eu aprendi muito nesse último mandato, acho que é uma constante evolução, acho que a gente conseguiu, como presidente do PPS, que já fazem 16 anos que eu estou aí militando nele, a gente conseguiu fazer um avanço muito grande na cidade. Para muitos que não estavam adormecidos e que talvez não fossem despertar para a política, a gente foi buscar casa a casa e fez aquela nominata que deu resultado de quase 3 mil votos no contexto geral. A senhora foi coordenadora regional de educação, é professora, né? E a pergunta que eu lhe faço assim, quando a senhora assumiu a coordenação regional daquela época para agora, a estrutura da educação no Litoral Norte tem muita diferença daquele tempo para cá, ou a senhora considera que a educação ela não difere? Não está muito, e os projetos e há um crescimento, porque há um crescimento das cidades, mas não no volume que nós gostaríamos. Eu acho que até pela situação econômica do nosso estado ficou muito difícil, embora tendo uma prioridade muito grande.
de fazer a educação acontecer, mas não está naquele patamar que eu, professora aposentada, gostaria de ver. E digo assim, naquela época em que eu estava, eu tive dois secretários que eu admirei por demais. Um, a Marisa Abreu, que para mim é uma das pessoas que entende de educação não é no estado, no país. E o professor Ervino, e a gente trabalhou muito. Nesse sentido, é uma das coisas que eu aplaudo o governo Ieda, viu? Há quem acha que não, mas quem vivenciou lá internamente e a busca da melhoria dos conteúdos, do debate interno da própria coordenadoria, eu, em 6 meses que eu fui coordenadora, eu estive como adjunta de uma grande mulher que deve estar nos contemplando agora, porque está em outro plano já, foi a professora Carmen Caroline, que teria ficado se ela fosse coordenadora o tempo todo, era o que eu mais desejaria, porque ela saiu porque ficou adoentada, né? E depois com a professora Floreci, aí logo em seguida ela saiu também e eu assumi, e a gente fez um enfrentamento nos 23 municípios da nossa região. Eu agradeço demais essa oportunidade de vivência para crescer naquilo que eu acho que eu aprendi um pouco a fazer, que é uma educação de qualidade voltada pelo respeito aos colegas professores, aos pais e aos alunos. Vereadora, a educação em Tramandaí, ela tem na sua secretaria educação e a cultura juntas, né, na mesma pasta, e até mesmo eu sei que de alguns anos para cá não há uma direção na área da cultura. A secretaria absorveu tudo. No que exatamente a senhora considera que as duas coisas estejam relacionadas e a senhora, como educadora, acha que devem efetivamente caminhar juntos ou são temas que devem trabalhar em consenso, mas com seus olhares diferentes? Não, olhares diferentes não, acho que é um todo. Acho que é um todo. Wagner, na época que eu fui secretária pela primeira vez, é a Secretaria de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, era tudo isso. E a gente tentava fazer no máximo. Eu acho que eles têm que caminhar junto, porque não dá, é um binômio que tem que caminhar junto. Embora que pode ter gestores que se afinem comandando um espaço e outro, né? Acho que até não dá para centralizar tudo em cima de 1 ou 2 pessoas, porque tem que proporcionar. E eu acho que a nossa cultura em Tramandaí precisa de dar um deslanchar. Acho que nós paramos bastante e é preciso, porque senão também falta lá na educação. E é um dos chamamentos que a gente parabeniza a alguns setores que estão funcionando bem nesse sentido, né? Quando surgiu a ideia de que teriam, de certa forma, uma desativação do Museu Abrilino Hofmeister, eu chego a me dar uma dor no coração, porque a primeira galeria do primeiro prefeito, quem ajudou a organizar fomos nós, abrindo com toda a família do general Luiz Dedice no Museu Abrilino Hofmeister. Então eu acho que nós temos que buscar cada vez mais. Vereadora, se fala muito nas questões financeiras dos municípios. A educação em si, a senhora acredita que para gerir a educação no município de Tramandaí precisa mais de dinheiro ou criatividade? As duas coisas. As duas coisas. Mas eu acho que o nosso orçamento não é tão ruim assim não, né? E acho que nós temos nos quadros no município professores e direções dedicadíssimas. Né? Inclusive respeito muito a secretária de Educação, a professora Anira, que está aí hoje, minha amiga. Acho mas nesse afim, já que a cultura está junto com a educação, acho que a cultura tem que deslanchar mais. Os festivais de música, até de música sertaneja que tinha aí, nós temos assim, pessoas com muito dom na cidade que estão adormecidas porque felizmente temos o coral, né, que tá, a banda, mas eu acho que ainda tem que proporcionar mais, porque é um grupo restrito e a população aumentou muito. E tem que oportunizar para o maior número de pessoas possíveis. Porque quem sabe não temos talentos escondidos aí. Eu estava vendo o Teló dizer numa mensagem do Dia dos Pais, fazendo uma homenagem ao pai dele, cantando junto com o Roberto Carlos, e ele dizendo: a minha mãe me arrumou de tal jeito para ir homenagear o meu pai quando eu tinha 7 anos, 8 anos de idade,
numa festa de pais. E é aí que começa. As escolas fazem bastante disso, né? São pessoas que são dedicadas, mas ainda no todo da cidade, no bojo da cidade, eu acho que ainda falta. Vereadora, até por causa dos nossos CTGs, né? É verdade, a gente hoje tem em Tramandaí ainda alguns CTGs ativos, na verdade eu acho que temos 2 pelo menos que são efetivos, mas que ainda não conseguem tanto trazer as suas atividades internas, eles são muito reconhecidos externamente, né? E muitas vezes internamente na cidade ainda não, né? O próprio CTG Poteiro Grande já trouxe lá, né, nos idos muito antigos, um título de Mais Bela Prenda para Tramandaí. E mais tarde foi o campeão, né? E eu me lembro ainda que nós fizemos um chá na SAT do Lions Club, que na época a gente fazia parte, e eles fizeram uma apresentação fantástica. Uns evoluem e outros adormecem um pouquinho. E embora que a instalação lá fora está muito bonita, né? Do CTG Poteiro Grande. E é o gaúcho litorano que o ano passado me chamou até, através da Cleusa, que trabalha na Câmara, me convidou para ir lá fazer uma fala desse iniciar de Tramandaí, de como foi as coisas, e eu levei alguns documentos, porque eu tenho tudo em relatório, uma hora eu posso te mostrar ali depois no meu escritório, os registros de épocas dos auditórios cívicos que nós fazíamos, né? Dos desfiles cívicos também, que naquela época às vezes uns gostavam, outros não gostavam, mas terminava as escolas indo no todo, né? E na época do general, a coisa que ele mais gostava era de botar a banda na rua, né? E isso há quanto tempo, né? Assim, quando ele ainda era general interventor, né? Na sua concepção e na sua vontade pessoal, qual modelo de educação seria o ideal? Eu acho que nós estamos no caminho certo, sabe? Só que precisamos ainda evoluir os pais. Não vamos dizer que tenha que mudar de todo, porque não é assim também. Acho que as nossas escolas pregam uma qualidade e a dedicação dos nossos professores e da maioria das diretoras, acho que todas, né? Eu tive esse papel, foi uma das coisas que eu me impus no meu mandato, era de pelo menos 3 vezes durante o ano fazer visita às escolas. Alguns eu fiz muito mais, porque precisavam, convidavam e a gente estava junto. Mas no início do ano, lá pelo dia do professor, e no final do ano eu sempre levava o meu abraço de agradecimento e de interação, porque na verdade é a minha categoria, né? E eu amo educação, amo o convívio com os meus colegas professores. Basta dizer que como resultado do mandato, não tem nada a ver de contexto político, mas foi através do mandato que com algumas professoras, principalmente da Escola Dentes, a gente fundou a Associação dos Professores Aposentados. Porque acho que em qualquer idade, em qualquer forma, todos nós, a cidadania toda, tem que colaborar. Tem que ajudar. E a APA, o que a gente pensou de início? Não deixar nenhum professor isolado porque se aposentou. Foi o primeiro objetivo. Está aposentado, vamos interagir num grupo de professores aposentados. Depois foi evoluindo. Hoje nós já estamos em 2 conselhos do município para colaborar. E estamos evoluindo e vamos cada vez mais, né, fazer a nossa participação, né, Wagner? Acho que não é um mudar total que vai fazer a diferença, é aperfeiçoar o que nós estamos já fazendo cada vez mais, oportunizando cada vez maiores recursos, porque educação não é despesa, é investimento. Se tu preparar um coral em cada escola, se tu botar 2 línguas na escola, tu está investindo para que o município evolua. É nesse sentido que eu acho que nós temos que pensar e que os prefeitos, todos eles, verifiquem a possibilidade de achar realmente que educação é investimento. Eu vejo assim em alguns lugares, como por exemplo Passo Fundo, que o prefeito foi reeleito, o Luciano, que é um grande amigo, o que ele investiu em educação foi incrível, né? Depois eu vou te dar do prefeito de Vitória, que é do PPS, que fez uma síntese do que ele fez também, foi reeleito porque caminhou do lado que a comunidade precisa e quer.
Ela chegou! A maior festa gastronômica do sul do país já tem data marcada. 28º Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar. De 20 de setembro a 8 de outubro em Tramandaí. Venha saborear a tradicional tainha assada na brasa e aproveitar as diversas atrações, shows, gastronomia, diversões, doces e cultura. Estamos esperando por vocês. Na questão política, a senhora foi a única vice-prefeita eleita em Tramandaí. Houve outras candidatas, mas efetivamente vice-prefeita eleita, né, foi a senhora. Qual é a diferença da mulher no poder? Eu não sei, Wagner, eu acho que Deus me oportunizou tanto, porque eu, muito jovem, eu fui secretária de educação, muito jovem mesmo, lidei com, eram muitas escolas, porque era de Santa Terezinha a Quintão, né? Não tinha o desmembramento de Palmares, não tinha o desmembramento de Pinhal, de Cidreira e de Tramandaí. Eu acho que é natural, só que nem todas as mulheres consideram assim. Então, de vez em quando, quem já se acordou tem que fazer essas movimentações que nós fizemos através da reestruturação de Condim, de fortalecimento das mulheres dentro do partido, né? E isso, eu, quando estava da MT, convivi muito com mulheres do Estado e de todos os partidos políticos também, que é um grupo que se acordou, né? Preparou-se para isso. E eu acho que não tem essa... Mas quando eu faço a pergunta, eu faço na referência no seguinte: existe o homem político, que é a figura que hoje em dia já não é mais única no cenário, mas na concepção... Ainda é quase único, porque 8%, 10% é muito pouco na questão de ocupação de cargos. Mas eu digo assim, efetivamente, o que a senhora considera assim? Não, um político teria de ter o viés de ter uma mulher ao seu lado para comandar um município, um exemplo. Em que a senhora acha que essa participação feminina pode agregar no mandato que não faça diferenciações entre homem e mulher? Eu acho que só a sutileza e a sensibilidade feminina fazem uma grande colaboração. Entende? Porque basta dizer que diz que o nosso cérebro é muito diferente. Diz não, é muito diferente, né? Então a sensibilidade, a sutileza e aquela que está amadurecida, se conseguiu chegar ao poder ao lado do companheiro, de um amigo, de um representante político, ou quem sabe a mulher também será prefeita e o homem ser o vice, eu acho que é um somatório que cai bem, entende? A individualidade só homem, só mulher, fica num viés, não digo que machista, não é isso, porque tem muitos homens que são sensíveis, como tem mulheres que estão no poder e não tem a total sensibilidade feminina de ver que não é só para ela, tem que ser para o coletivo das mulheres, para que todas tenham a oportunidade de chegar a um espaço e colaborar na vivência política da sua cidade, do seu município, do seu estado e do país, né? E do mundo também, né? Porque tem algumas mulheres dessas que eu convivi que estão fora do país fazendo as suas colocações, né? Eu acho que... Só que isso é gradativo, eu acho que não vou ter tempo de ver, porque se essa situação conjuntural da política atual acontecer, vai ainda diminuir, escuta o que eu estou te dizendo hoje, Wagner, ainda vai diminuir a representação feminina. Porque os homens já têm mais visibilidade durante muito tempo, se sair do distrital. Todos os partidos perderão mais mulheres. E dos 10%, de certo, nós vamos para 5 ou 4 ou 6, não sei quanto. E falando na questão da reforma, até a próxima pergunta seria nesse contexto. O PPS é um partido que vem crescendo, né? Até mesmo com novos filiados, e houve uma eleição, que foi a eleição passada, conseguiu eleger um vereador. No caso, a senhora tinha cadeira, conseguiu manter a cadeira, mas a pergunta que ele faz é assim: há a possibilidade nessa reforma política, né, de que os partidos que estavam em franco crescimento acabem tendo, né, um freio de mão puxado.
Wagner, eu disse ontem para o meu vice-presidente, doutor Ricardo Scavuzzo, que não será só os pequenos. Sabe o que vai acontecer com o teu partido, que é muito grande? A individualidade, se sair o distritão e se manter, vai permanecer. Os grandes líderes, e espero que os líderes bem honestos, né, que não estejam envolvidos com nada, não precisam mais de partidos políticos. O enfraquecimento não vai ser para o PPS, vai ser para os partidos políticos. Aí eu digo o que o Roberto disse sexta-feira, há 15 dias atrás. Ele disse, sem partidos políticos não existe democracia. E é esse o reflexo que nós temos que analisar no debate total. Realmente, em Tramandaí, no estado, o PPS é um partido pequeno que está em fase de crescimento, porque a deputada Ana Ortiz trabalha muito, está viajando todo o estado. Aqui na região ela pediu um apoio nosso do PPS de Tramandaí, e não está sendo só eu, muita gente está ajudando, né? Estamos tentando fortalecer, no sentido de que a jovialidade dela se mantenha na Assembleia, com o dinamismo de uma mulher e de uma mulher trabalhadora, com visão do empoderamento no todo, não só dela. É preciso ouvir ela refletindo as posições que ela tem em relação a todo esse contexto. Então, eu penso assim, da forma que foi dito de distritão, cada um vai buscar sem o misto, sem isso, mata todos os partidos. Por quê? Vamos dizer assim, o deputado Alceu. Se ele não quiser ser mais PMDB, ele tem o eleitorado dele cativo. E aí, PMDB perde quem? Claro que eu não estou dizendo que ele vai fazer isso, entende? Não é nada disso. Mas que há o enfraquecimento geral de todos os partidos, com certeza há. E na verdade lá em cima parece que estão pensando só no próprio umbigo. Eu tenho que me reeleger para ter fora o privilegiado. Parece que essa situação pesa muito. E a questão do financiamento de campanha, da formato que deve passar, porque pelo que nós vemos, eu só acho que eles têm que coibir, diminuir. Ninguém precisa fazer... Mas com dinheiro público? Eu acho que se não tiver o abuso da deliberação lá, porque que diz o meu marido, Francisco, que eles vão votar contra eles? Claro que não vão, né? Claro que não vão. Não pode ter esse volume, chega a ser afrontoso o nosso salário mínimo em menos de R$1.000. Os professores estaduais, por exemplo, aqui, há 4 anos nós não temos reajuste nenhum. Quer dizer, daqui a um pouco nós não podemos comprar nem alimentação de acordo com o que a gente comprava, se tu não tem outra fonte de renda. Quer dizer, não tem cabimento os bilhões para uma... Não tem, porque eu não sei, eu acho que campanha política não deveria ter o custo que tem. Acho que não deveria. Acho que deveria ser pelas propostas que cada um tem. E eu te digo assim, se fosse assim eu não poderia nunca ter concorrido. Porque nunca recebi fundo partidário, o PPS nunca recebeu aqui fundo partidário na nossa conta, né? Mas isso agora deve mudar. Mas não eu acho que não é por aí, Wagner, entende? Eu acho que tem tantas outras coisas, para que botar em propaganda política partidária os bilhões que está projetado? Isso afronta a classe média baixa, a classe média e principalmente as pessoas que têm mais dificuldade do que nós. Então chega a ser assustador o volume financeiro, né? Chega a ser, por que não bota isso em hospital e educação? Talvez aí pudesse ter as escolinhas para não tirar a gurizada da rua, botando as escolinhas de futebol, preparando as praças. São situações que tem que ser analisadas pelo poder público. E aí vamos gastar dinheiro em panfleto, em televisão, é uma inversão de valores, que eu acho que em determinados momentos existe em muitos pontos nesse nosso país. Vereadora, a senhora hoje tem sua representatividade do partido no vereador Luizinho lá na Câmara. De que forma a senhora avalia o mandato hoje do vereador representante do PPS lá? Eu gosto muito da ação dentro do perfil que ele apresenta.
O Luizinho, e cada um tem o seu perfil. E eu acho que ele está se dedicando bastante ao mandato, com tempo disponível de dedicação incrível, e está sendo baita parceiro, né? Nós estamos numa fase de preparação do Congresso, e eu respeito muito o espaço ocupado por ele. E fico muito feliz assim, de ver o Cid continuando a trabalhar, vendo o Gildomar trabalhando aí, a professora Odete, a professora Neuza, todo o contexto do grupo que a gente despertou alguns para a política. Os convidados, a professora Odete, por exemplo, foi convidada num chá para ingressar junto conosco no PPS. E fez um número incrível de votos, 223, marcou o número do partido até na sua representatividade. E ela, com certeza, em 2020, será uma das candidatas também do partido. A professora Neuza continua trabalhando voluntariamente. É muita dedicação do nosso vereador Luizinho e de todos aqueles que integram o nosso partido. Uns nos bastidores, como é o caso do Francisco, que faz toda a parte da legislação e estudo e de assinatura para todo o PPS, tanto daqui como do IMBEL está fazendo. No seu mandato, a senhora teve alguns projetos, né? Entre eles, vou destacar dois que a gente pode considerar que estão inativos, né? Um é a questão da coordenadoria na Câmara e outro é a Semana da Mulher, que não ocorreu este ano, né? Eu vou fazer duas perguntas numa. Primeiro, que sentimento a senhora tem em relação a isso? E segundo, pela primeira vez há um bloco formado efetivo, né? A senhora fazia parte de um pseudo-bloco antes, mas não havia o bloco. A senhora considera que essa formação ela demonstra um amadurecimento também dos partidos em Tramandaí? Primeiro, realmente a Semana da Mulher... eu não sou muito de me manifestar fazendo colocações críticas, não é o meu estilo. Se eu não posso elogiar, eu prefiro ficar na retaguarda. Mas realmente na Semana da Mulher eu não consegui me segurar. E tu deve ter lido a minha manifestação, porque na verdade a gente reativou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, existe em Tramandaí desde o período que eu estava vice-prefeita. E lá nós tentamos fortalecer a movimentação das mulheres, quer no âmbito social, quer no âmbito da cidade, quer no âmbito partidário. Né? E quando a gente retornou à atividade na Câmara de Vereadores, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o prefeito Rapac, que a gente estava junto na eleição, e me dizer que eu gostaria de retomar. Né? E tive o aval de aceitação da parte do Executivo e fizemos um belo trabalho para resgatar o Conselho. Teve inclusive um atendimento da mulher na delegacia de polícia, onde a Denise Coelho fazia, junto com a Drica, o atendimento das mulheres lá para as vítimas de violência, principalmente violência doméstica. E aí, quando não aconteceu simplesmente nada do poder público, porque claro, dentro do contexto da tua vivência, tu faz as tuas atividades. Aí eu tive que me manifestar dizendo que eu estava triste e pesarosa. Né? Acho que qualquer movimentação, estar num bloco ou não quer dizer também maturidade, quer dizer parceria. Né? Parceria neste momento ou naquele momento. Só que não precisa, porque nós tínhamos lá também, no período do meu mandato, né, uma situação de pensar junto. Né? E foi assim que a gente fortaleceu a nossa caminhada para 2016. Né? Que a gente esteve junto, todo o PPS. Nesta sala que nós estamos falando, recebi o deputado Gabriel, o prefeito Rapac, o meu querido e estimado aluno Antônio, né, para a gente conversar em relação a todo o contexto que poderia existir. Né? E eu não vejo assim como tu me perguntastes, eu vejo desta forma que eu te coloco, né, a situação. E estar no bloco é uma situação, mas estar no bloco e analisar junto também é uma situação. Mas a senhora diz em relação a não ser uma pessoa que gosta de expor daqui a pouco a questão crítica, mas a senhora é uma cidadã, mora em Tramandaí, é uma política. Eu sou obrigado a lhe perguntar, na sua concepção,
seja ela política ou como moradora de Tramandaí, sua avaliação deste início da atual nova administração? Tramandaí merece mais? Eu acho que tem que merecer mais ainda, sabe? Eu acho que ainda não entendi bem qual é o mecanismo dessa atual administração. Não consegui mesmo. Eu também tive muito pouco com eles, né? Eu tive uma audiência com o prefeito Galto e eu espero que deslanche. Eu espero que deslanche de verdade, porque a cidade, nós precisamos disso, né? Tem uma série de coisas que eu acho que nós precisamos evoluir, né? Precisamos, e depende da coragem e da decisão de quem está fazendo a gestão. E hoje é a responsabilidade do prefeito Galto. Eu desejo realmente que ele consiga fazer o deslanchar da proposta que ele fez. Desejo para ele e para o Flavinho, porque é um binômio, né? Eu, no período com o Osvani, pelo menos todas as reuniões o prefeito me chamava e a gente participava junto. E um dos projetos que me orgulho incrivelmente ter colaborado com a cidade, além de ter sido a primeira mulher que tu já colocaste a ter cargo de vice-prefeita em Tramandaí, né, de ter concorrido e ter chegado, foi o projeto de qualificação da vivência dos nossos professores. A maioria dos professores de Tramandaí tem curso superior por uma proposta da administração 97-2000, que foi a vinda da PUC para cá, né? Então, tem algumas das minhas colegas professoras, algumas até que foram minhas alunas, que sempre que me vêm dizem, professora, eu tenho, né, esse curso porque eu ajudei a buscar, né? Então, é uma coisa que lá no fundo do meu coração me registra com muito carinho, muito orgulho. Como da Procuradoria da Mulher. Eu pensei que as duas, agora pode ser que a Mana leve em frente. Eu já estive com o vereador Cleiton e disse para ele que ele estava nas anotações dele como meta, eu não sei quem é que me passou, e eu disse, olha, isso aí tu não precisa fazer, porque eu já deixei pronto, né? Que é a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara de Vereadores. E tudo isso pode fazer um enfoque e o viés. Eu acho que não foi feita nenhuma reunião de mulheres lá mais dentro da Câmara. E tem um colega nosso lá da Câmara que disse, professora, eu até botei na listagem do orçamento pela atividade que a senhora realizou aqui dentro. E não é distanciamento que a gente quer entre homens e mulheres, pelo contrário, é aproximação, que as mulheres tenham as mesmas oportunidades. É essa situação de colaboração, de comprometimento com a sociedade, né, Wagner? A senhora cita aí a questão da vereadora Amanda. A gente iniciou um mandato, na verdade uma nova legislatura, ao qual não havia mulheres na Câmara. Dentro desse decorrer de 8 meses, nós tivemos a vereadora Marisol, que substituiu o vereador Batista em licença médica, e agora a vereadora Amanda, que está como vereadora com a saída do César, que está recorrendo ainda na Justiça, na questão federal, mas ela está vereadora. A vereadora Marisol já não está mais na casa. A pergunta que eu lhe faço é, hoje tivemos essas duas figuras femininas na casa. A Amanda deve ficar mais um tempo até que se decida efetivamente o destino do vereador César, mas a senhora se considera uma figura que inspire, que possa inspirar o mandato de outras mulheres lá na Câmara? Assim, Wagner, quando a Marisol assumiu, eu fiquei sabendo, né, que ela iria assumir, que o Batista estava filho de um grande aluno meu, Batista, da minha primeira turma, do Dudu, né, sobrinho da Heloísa, que foi um voto para mim no diretório quando eu fui candidata a vice-prefeita, a tia dele. Eu não sabia nem que ele era filho. Depois que ele se elegeu, é que eu fiquei sabendo que ele era filho do Dudu. Eu fiquei sabendo e até flores eu levei para ela, no dia da posse. A Amanda, infelizmente, eu não fiquei sabendo, certo? Aconteceu a situação, mas fui lá para dar um abraço especial dela. Eu espero que seja, né? Porque, na verdade, eu acho que a Mana sonhou muito, a Marisol, eu acho que é a primeira vez que concorre, mas a Mana concorre há muito tempo, né? E eu gostei muito do pronunciamento dela nessa segunda-feira passada.
Eu estava na Câmara e aplaudi, até fui atrás dela para dizer, olha, eu gostei muito do que, certo? Porque eu acho assim, ó, já que eu tenho essa trajetória de vida, como 2 vezes vereadora, como vice-prefeita, como presidente do partido, eu tenho, seja que partido for, aí me perguntaram, a senhora foi? Eu disse, claro que eu fui. Claro que eu fui. Fui para prestigiar, não vendo a sigla. Ou vendo a sigla, não interessa, tem que ter os outros partidos. Não pode ser só o PPS, não pode ser só o PMDB, não pode ser só o PSDB. Tem que existir os partidos políticos para existir democracia. E eu fui lá aplaudir a mulher empoderada. Que talvez tenha sido a palavra que eu mais usei na tribuna durante o meu mandato. Então, eu fico feliz com as situações que ocorreram, não, certo? Eu não gosto da situação que ocorreu com o César, eu não gosto da situação que ocorreu com o Batista, porque, certo? Mas eles poderiam abrir como eu abri para a Cris Miller, para que ela assumisse, certo? Para ela ter um espaço e visibilidade como vereadora. Estar vereadora tirei sem tirar, eu podia ter tirado licença médica, porque eu fiz cirurgia na época, mas eu tirei uma licença de tratamento de interesse porque eu queria estar na Câmara na posse dela. Era um dos momentos que eu queria estar lá para abraçá-la, porque nós duas tínhamos feito um empate na eleição anterior. E eu queria que ela tivesse oportunidade, eu tinha dito isso, que eu faria. Se caso estivéssemos o partido na época, porque foi tudo muito conturbado, para mim sempre a eleição é muito conturbada, porque o Francisco inventa de adoecer sempre nas vésperas da eleição. E claro que há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, a prioridade foi ir dar aula no Barão e ele hospitalizado no Mário Tota. Hoje, se eu tivesse retroceder no tempo, não faria isso. Teria ficado com ele. Então, até porque era muito jovem, não sei se tinha medo de perder o emprego, não sei o que era. Eu sei que eu deixei ele no hospital, fui dar aula. Isso não se faz. Família é primeiro plano, numa necessidade assim. E aí, estamos aí, né, Wagner, fazendo essa história na cidade. Uma última pergunta, vereadora. Chegará o dia em que as desigualdades de gênero vão acabar? Acontecerá, mas infelizmente eu não vou estar mais aqui. Porque né, se fosse fazer uma projeção do tempo, estatisticamente, nós levamos 150 anos no Brasil, se for nessa projeção, para chegar aos 50, meio a meio. E ninguém vive isso, né? Ninguém vive isso. A gente, eu só quero ter, assim, que tenha uma lembrança que a Terezinha, enquanto esteve ativa, tentou dar o seu melhor e buscar essa igualdade. Sempre vamos frisar assim, ó, sem prejuízo dos homens, não é isso. Até porque eu digo assim, meu modelo maravilhoso foi meu pai. Amo meu marido e tenho um filho que então não é o perfil da mulher isso aí, mas fazer o empoderamento da mulher é buscar aquela igualdade preconizada desde 88, que são direitos e responsabilidades iguais. Wagner? E é nesse sentido que a gente quer fazer a nossa parte enquanto se está aqui. E aí eu digo assim, aí eu pensei, fiquei em primeira suplente dessa vez, vamos dar um jeito, vamos. Aí a deputada acho que sentiu e disse, Terezinha, vamos continuar, vamos fazer um trabalho no litoral e vamos isso. E aí me acendeu que às vezes eu acho que está na hora de eu dar uma refreada, mas que nem diz, acende uma mosquinha azul e daí tu vai do trabalho e gosta de colaborar, né? E eu acho que nós que já temos um pouco mais de vivência do que outras, temos que transmitir essa vivência que a gente teve para que outras mulheres despertem. Não podemos ficar nos 10%, nem nos 12% de representação política, de voto. Temos que buscar mais votos para homens e mulheres, mas que as mulheres cheguem mais pertinho. Vereadora, quero lhe agradecer muito, mesmo de coração.
Quero lhe dizer que a senhora é uma pessoa que eu admiro muito, aprendi a lhe respeitar, aprendi a conhecer a mulher que a senhora é. Fiz questão que essa primeira entrevista com uma mulher fosse com a senhora e quero lhe dizer, a senhora não tem que parar, a senhora tem que continuar. Tramandaí precisa da senhora, precisa do seu trabalho e precisa do reconhecimento que a senhora tem pela nossa cidade. O Wagner me emocionou, né? Eu agradeço demais vocês estarem aqui, parabenizo pela iniciativa. Acho que precisamos mais de outros que façam essa, para botar a comunidade a par da situação. E normalmente a gente está aí para fazer esse papel, né, Wagner? Eu agradeço muito, adoro conviver com vocês e estamos aí na luta. Muito obrigado. Obrigado. Ficamos aqui então com esse bate-papo gostoso com a vereadora Terezinha, encerrando e deixando o convite para vocês, todas as segundas-feiras, às 22 horas, o programa Frente a Frente, ao qual a gente sempre traz um tema diferente, um debate, uma personalidade para tratar dos assuntos do nosso litoral, da nossa Tramandaí e também temas de seu interesse. Muito obrigado e até o próximo programa. Ela chegou! A maior festa gastronômica do sul do país já tem data marcada. 28º Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar. De 20 de setembro a 8 de outubro em Tramandaí. Venha saborear a tradicional tainha assada na brasa e aproveitar as diversas atrações, shows, gastronomia, diversões, doces e cultura. Estamos esperando por vocês.